Olá, amados, graça e paz, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Bibliologia. Nessa segunda aula nós vamos responder a seguinte pergunta: como é que a Bíblia chegou até nós? Se você der uma olhada aí na internet, no YouTube, você verá várias discussões a respeito dessa questão e a maioria delas as pessoas questionando a autenticidade, a legitimidade da Bíblia que hoje nós temos na mão, dizendo que essa Bíblia foi adulterada, dizendo que essa Bíblia ela não foi preservada, né? E, na verdade, pessoas que estão falando isso, elas ouvem de alguém, de algum ateu, de algum conspiracionista e acabam repetindo sem ter um conhecimento mais aprofundado de como foi esse processo de preservação das Escrituras Sagradas. Então é muito importante que a gente aqui venha estudar sobre esse processo, como se originou e como é que a Bíblia foi preservada, estudando também sobre o cânon bíblico, a formação do cânon, para que vocês possam entender e constatar se a Bíblia que nós temos hoje, ela é ou não é a mesma escrita pelos seus autores, ou seja, se ela é compatível ou não com os autógrafos. Autógrafos, o que são autógrafos? São os textos que os próprios autores escreveram. Vocês sabem que esses textos já não existem mais, né? Já não existem. O que nós temos hoje são cópias das cópias das cópias das cópias, né? E quem garante que essas cópias não foram adulteradas? Quem garante que essa Bíblia que nós temos hoje é compatível, vamos dizer assim, com os autógrafos que foram escritos pelos seus autores, né? Então é sobre isso que nós vamos tratar nessa aula. Eu gostaria de cara já começar a dizer para vocês que esse processo ocorreu no Antigo Testamento, 1500 anos antes de Jesus. Moisés já registrara tudo aquilo que Deus lhe revelara, né? E Jesus, 1500 anos depois, em todo esse processo, também já não existia mais os autógrafos, né? Mas Jesus reconhece o Antigo Testamento como a palavra de Deus. E como eu disse na aula primeira, até mesmo a Septuaginta, que foi uma tradução do hebraico para o grego, Jesus também reconhece sendo a palavra de Deus, até porque a Bíblia, né, vamos dizer assim, que os discípulos de Jesus e o próprio Jesus usava e fazia referência, eram os textos da Septuaginta. É muito importante deixar isso claro, porque algumas pessoas vão arguir que essa tradução do hebraico para o grego corrompeu o texto hebraico e que o texto da Septuaginta não serve, não é a palavra de Deus, somente o texto hebraico. Principalmente os judeus, eles vão dizer o seguinte: não, o idioma de Deus é o hebraico, né? Então, qualquer coisa do Antigo Testamento fora o hebraico não serve como palavra de Deus, até porque a forma correta de interpretar a Bíblia, os judeus eles usam o quê? O pardes e a gematria. É o método deles de interpretação. E a gematria nada mais é que uma numerologia mística judaica, né, que se desenvolveu a partir da tradição dos judeus, que não tem nada a ver com a Bíblia. E aí eles começam a juntar as primeiras letras das palavras em hebraico, formando acrósticos, e a partir daí criando a sua doutrina, criando a sua tradição e dizendo que esse código vem de Deus. E para você interpretar o Antigo Testamento, não só você tem que ter conhecimento do hebraico, porque é o idioma de Deus, bem como tem que conhecer as técnicas de gematria, e isso não é verdade. Não é verdade porque Jesus reconheceu a Septuaginta, que era a escritura em grego. Você não vê nenhum discípulo de Jesus, nenhum autor do Novo Testamento usando gematria, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Isso é uma coisa da tradição judaica, né? E a Bíblia também não fala de nenhum idioma de Deus, que seria hebraico ou não seria o hebraico. Então, na verdade, isso é misticismo judaico, né, que eles até hoje batem firme nisso aí, mas que não serve para nada, só serve para criar heresia. Tanto é verdade que a tradição judaica, muito influenciada pela filosofia grega, né, usava muito da alegoria para fazer as suas interpretações, e eles formaram uma tradição que é totalmente contrária à palavra de Deus.
A forma como eles olham a Torá não tem nada a ver com o que realmente está escrito ali. E Jesus vai reconhecer isso quando chega para os fariseus e para os escribas e diz o seguinte: por que vós anulais a palavra de Deus com a vossa tradição? Porque a tradição deles era tão contrária às Escrituras que eles anulavam o que estava escrito. Engraçado que eles acreditavam que estavam tendo uma interpretação correta. Eles acreditavam que estavam realmente zelando pela lei, pela palavra de Deus, mas ao contrário disso, por causa de uma interpretação muitíssimo equivocada das Escrituras, eles estavam anulando tudo que estava na palavra de Deus. Mas embora existisse essa interpretação, embora existisse todo esse problema que sempre existiu desde o Antigo Testamento, e também você vai encontrar essa mesma problemática no Novo Testamento, Jesus reconhece que a Septuaginta é a palavra de Deus, ou seja, a Escritura ela foi preservada durante mais de 1000 anos até Cristo, né? E essa questão da preservação, ela é uma doutrina bíblica. Por quê? Porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos encontrar esses homens de Deus, sejam profetas ou apóstolos, falando que a palavra de Deus jamais passaria, que a palavra de Deus seria preservada. E aí eu pergunto para você, se o que nós temos hoje não é a palavra de Deus porque ela foi corrompida, então cadê a palavra de Deus? Que Jesus disse, prometeu, garantiu, assim como os outros autores bíblicos, de que a palavra jamais passaria, né? Eu posso, por exemplo, aqui ler uma parte de Lucas para vocês, Lucas 24, versículo 44 e 45, que diz assim: em seguida Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Então, nós estamos falando aqui de algo que se cumpriu e que estava registrado no Antigo Testamento, mostrando que não só houve a preservação, como o cumprimento daquilo que estava escrito. Jesus disse também, por exemplo, em Mateus, no capítulo 5, que não passaria um tio da lei até que tudo se cumprisse e até a sua vinda, né? Então nós temos aí vários e vários textos que falam sobre isso, né? Então essa doutrina nós chamamos de a doutrina da preservação. Nós temos a doutrina da revelação, que é a revelação que Deus fez a seus apóstolos e profetas, como está registrado lá em Efésios 2, Efésios 3, né? Então Deus só revelou a eles, Deus não revelou a outra pessoa. Tá? Então, se chegar alguém agora aí com uma nova revelação, porque nem eu tenho agora uma nova religião aí, que são as cartas de Jesus, né? Uma freira teve uma revelação dizendo que Jesus mandou ela escrever umas cartas. E tem muitos cristãos seguindo essas cartas de Jesus aí, né? Não tem autoridade nenhuma. Por quê? Porque Deus revelou tão somente aos seus profetas e apóstolos. Foram eles que lançaram o fundamento sobre qual a igreja haveria de ser construída. Então, isso acabou no século I. Após esse momento, ninguém mais pode chegar trazendo uma nova revelação. E Paulo deixa isso muito claro à igreja da Galácia, quando ele diz o seguinte: ainda que um anjo do céu venha e traga para vocês um outro evangelho, além daquele que eu vos tenho pregado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Por quê? Porque somente os profetas e apóstolos tinham a autoridade de Deus para trazer o fundamento sobre o qual a igreja, o reino de Deus, seria edificado. Isso por quê? Porque eles receberam diretamente de Deus a revelação e a inspiração. A inspiração já é uma outra doutrina, é a comunicação dessas palavras. Então, eles também foram inspirados a comunicar essas palavras. E temos a doutrina da preservação, onde realmente a Bíblia vai deixar claro que as palavras de Deus jamais passariam. Então é muito importante que você possa ter ciência disso, porque ainda que nós tenhamos alguns textos, e é verdade, nós temos sim algumas cópias que são corrompidas, a questão é, quais cópias não são? Essa é a questão do nosso estudo aqui, que nós vamos aprofundar já já. De antemão, eu quero dizer para vocês o seguinte: os escribas do Antigo Testamento, eles eram extremamente zelosos na hora de fazer as suas cópias. Por mais que os autógrafos, os textos escritos pelos seus autores, se perdessem, os escribas eram homens que faziam esse ofício, esse trabalho, com zelo, com temor a Deus,
tremendo. Eles viviam para isso. Eles não faziam outra coisa senão se preocupar com isso. E existiam muitas regras que eu posso dizer até matemáticas, para impedir que esses textos fossem corrompidos. Por exemplo, o escriba, quando ele começava a fazer a cópia, por mais que ele tivesse toda a lei já decorada na sua mente, porque naquela época, com 5 anos de idade, a criança já havia decorado a lei. Então, por causa da tradição oral, uma criança já era capaz de reproduzir toda a lei para outro sem a necessidade de ler as escrituras. Já estava tudo registrado na mente deles, mas eles eram proibidos de fazer cópia baseado, confiando na sua memória. Então eles eram obrigados a pegar uma cópia mais antiga, né? E a partir daquela cópia fazer a transcrição. Essa transcrição, quando ele acabava de fazer a página, ele tinha que contabilizar as linhas. E cada linha tinha um número determinado de letras. Se ele pegasse uma página e nessa página tivesse numa linha uma letra a mais, diferente da cópia que ele utilizou, da cópia, na verdade, que era o arquétipo, né, aquela mais confiável, todo o trabalho dele era descartado e ele tinha que começar tudo de novo. Então existia um zelo, um cuidado para que essas cópias não se corrompessem. E com relação ao Antigo Testamento, realmente isso foi um trabalho fantástico. Você não vai encontrar nos manuscritos veterotestamentários muitas variantes de um texto para o outro. Se você encontrar, são pouquíssimas palavras, porque eles fizeram realmente um trabalho muito bom. Na Septuaginta, por exemplo, que foi a tradução do hebraico para o grego, isso no 3º século antes de Cristo, lá em Alexandria, foram convocados 70 sábios, alguns vão dizer que são 72, outros 70, mas enfim. Foram convocados 70 sábios judeus, escribas, para fazer essa tradução. Inicialmente, a tradução do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia. E esses sábios, cada um fez a sua tradução. Cada um fez a sua tradução. E depois de terminado, né, o que eles fizeram? Eles compararam a tradução uma do outro e não havia nenhuma diferença, nenhuma variante entre a tradução de um e a tradução do outro, porque eles fizeram uma tradução por equivalência formal, palavra por palavra, né? E isso fez com que a Septuaginta realmente representasse a palavra de Deus, não houvesse erros, e Jesus reconheceu a Septuaginta como a palavra de Deus. Veja bem o grau de zelos dele, né? Qual é a probabilidade de 70 pessoas traduzirem o Pentateuco e no final o resultado disso é que as 70 traduções são idênticas? É porque realmente eles tinham muito zelo na hora de fazer isso aí. Então, isso ajudou muito para que o Antigo Testamento, estamos falando do Antigo Testamento, ele fosse preservado, né? No Antigo Testamento, não existia a palavra cânon na época. Cânon é uma experiência cristã. Os cristãos é que trouxeram essa palavra cânon, que quer dizer régua ou vara de medir ou padrão, né? Então, o que é o cânon? É o conjunto de livros considerados inspirados por Deus, né? Existia no Antigo Testamento livros que não eram inspirados por Deus. Mas os judeus, eles tinham noção, eles sabiam quais eram e quais não eram inspirados por Deus. Aqueles que não eram inspirados por Deus, nós vamos chamar de apócrifos, né? Então, nos apócrifos, por exemplo, nós vamos ter os deuterocanônicos, que são livros de segunda importância, que não são considerados inspirados, como nós vamos ter também os pseudepígrafos, que de autoria desconhecida. Tem o texto, mas não tem o autor do texto. Também não são considerados inspirados, né? E esses judeus, aqueles que eram inspirados, embora não tivesse naquela época um conjunto de livros, né? Porque os livros eram escritos em pergaminhos, em rolos, né? Então não existia um livro como nós temos hoje, mas eles tinham ciência exata de quais eram e quais não eram os livros inspirados. Não havia muita dúvida com relação a isso aí. Após, no período do Segundo Templo, né, mais ou menos 300 anos antes de Cristo, você vai ter ali linhas de judaísmo diferentes, seitas, e aí você vai ter algumas disputas com relação a alguns livros, mas o consenso geral era que realmente eles sabiam quais eram e quais não eram os livros inspirados, não havia muita discussão com relação a isso aí. E por que não? Porque os critérios que eles utilizavam
para destacar quais eram e quais não eram os livros inspirados eram critérios muitíssimo objetivos, né? Eles, por exemplo, não reconheciam um escrito que não fosse de um profeta, e que não fosse que fosse de um profeta que reconhecido pelo seu povo, pelo povo contemporâneo àquele profeta ali, né? Então, por exemplo, você tem Elias, você tem Moisés, você tem profetas, homens que abriram o mar vermelho, né, que fizeram sinais, que fizeram maravilhas, fizeram fogo cair do céu. Não estamos falando de qualquer pessoa. Pessoas que tinham autoridade para isso. Então, eles não reconheciam nenhuma escritura que não fosse escrita por um profeta e que isso, de alguma forma, ainda que seja por uma tradição oral, isso pudesse ser confirmado. Tá? Se nós olharmos, por exemplo, Samuel ele inaugurou uma escola de profetas, né? Embora existissem falsos profetas, eles tinham um controle muito forte com relação a isso aí, quem era mesmo profeta ou não. Não era qualquer um que chegava lá dizendo, assim diz o Senhor, como hoje acontece na igreja evangélica. Naquela época não era assim, naquela época eles tinham critérios para isso, né? Geralmente o profeta anterior, ele nomeava o profeta que lhe sucederia. O cara não aparecia do nada, não. Se você pegar, por exemplo, Elias e Eliseu, Elias transferiu para Eliseu a autoridade que Deus lhe outorgara. Então, Eliseu foi reconhecido primeiramente por causa de Elias. E assim, havia uma sucessão profética. E para você ser considerado profeta, você tinha que fazer parte dessa sucessão profética. Embora Samuel inaugurou a escola de profetas, essa escola de profetas, ela era para destacar, desenvolver os dons de profecia entre aqueles que Deus elegeu e vocacionou para a profecia. Mas nem todos que faziam parte da escola de profetas eram profetas e eram reconhecidos como profetas. É claro que depois dessa escola de profetas, muitos outros apareceram dizendo que era profeta, mas não eram reconhecidos porque havia essa sucessão profética. Então existiam vários critérios, irmãos, muitíssimo objetivos, para que eles decidissem, escolhessem, elegessem quais livros eram e não eram inspirados. E eles tinham isso na sua mente, ok? Quando a gente vai, por exemplo, para o Novo Testamento, isso já fica um pouco mais complicado, porque os nossos irmãozinhos cristãos não tiveram o mesmo cuidado que os nossos amigos judeus, né? O cristianismo, as pessoas não tinham a erudição, não tinha sequer o preparo que os judeus tinham para fazer esse tipo de trabalho. Porém, as escrituras também foram preservadas. Quando nós olhamos, por exemplo, o cânon do Antigo Testamento, como ele foi formado, nós vamos observar que as cartas do Novo Testamento, elas já rodavam entre as igrejas e reconhecidamente como inspirados também, como palavra de Deus, porque tem gente que só acha que a palavra de Deus é o Antigo Testamento, o Novo Testamento não. O Novo Testamento também é porque os próprios autores e a igreja recebeu também essas palavras como palavras inspiradas por Deus. Nós temos aqui, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 4, verso 16, o seguinte, Paulo dizendo, depois de lida entre vós, fazeis com que esta carta também seja recebida e lida na igreja dos laodicenses, a que vós, de igual modo, possais ler a carta de Laodiceia. Então existia uma troca de cartas. As igrejas tinham que ler essas cartas que tinham bastante conteúdo doutrinário. E por que ela era reconhecida como inspiradas? Porque tinham apostolicidade, ou seja, vieram de um apóstolo. E lembra que eu falei que Deus revelou a sua mensagem aos seus profetas e apóstolos? Então, se era de um apóstolo, tinha autoridade. Então, essas cartas também são consideradas inspiradas. Os livros do Novo Testamento são todos considerados inspirados exatamente por isso, por terem sido escritos por apóstolos. Opa, peraí, pastor Alexandre. Mas Lucas não era apóstolo. Lucas não era apóstolo, mas o livro que ele escreveu foi um livro histórico, não doutrinário, embora tenha conteúdo doutrinário ali, mas que ele faz remissão às palavras de Jesus, e foi supervisionado por Paulo. Então, as credenciais de Paulo, e Pedro também, inclusive, estão sobre os textos que foram escritos por Lucas, porque eles avalizaram isso aí, né? Então, quando você pega, por exemplo, o início do livro de Lucas ali, ele próprio vai dizer como é que ele escreveu o livro, ele vai dizer que ele fez um apanhado acurado, ele fez uma investigação aprofundada. E, inclusive, o livro de Lucas, que é o Evangelho, foi baseado principalmente no livro de Marcos, que foi o primeiro evangelho, e Marcos, sim, um apóstolo.
Então ele foi reconhecido pela igreja também como inspirado, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Só para ler para vocês, que eu citei, mas eu vou ler também para que vocês possam conhecer o seguinte. Efésios 2, 20 e 21 diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Ou seja, Efésios 2, 20 e 21 está falando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Somente eles lançaram o fundamento. E em Efésios 3, 4 e 5 diz o seguinte: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, novamente falando sobre a revelação feita aos apóstolos e profetas. E quais são os critérios que eles utilizaram para saber quais livros eram ou não eram inspirados no Novo Testamento? Primeiramente, eu quero dizer para vocês a importância, o porquê foi feito o cânon. O cânon foi feito porque naquela época existiam várias heresias, vários livros, várias literaturas, eram mais de 1.500 literaturas que rodavam pelas igrejas. E existia uma dúvida de qual deveria ser lida na igreja ou não, qual tinha poder imperativo, né, que o cristão tinha que realmente observar, ou aquele que não, que era uma simples literatura. Quais eram? Existia essa dúvida aí. Existiam os gnósticos, que eram uma seita que se diziam cristãos, mas João vai dizer que eles são anticristos, né? E que eles fizeram várias dessas literaturas aí, que alguns teólogos até reconhecem hoje, como, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena. Não foi nem Maria Madalena que escreveu, mas eles atribuíram a autoria a ela, né? Onde fala da infância de Jesus, onde fala que alguém lá pisou no pé de Jesus, Jesus jogou uma maldição e o menino morreu. Isso não existiu, né? Isso aí é gente maldosa que fez isso aí, gente usada por Satanás. E esses livros estavam ali no meio. Então, para defender a fé cristã, para defender a palavra de Deus, os pais da igreja começaram a discutir e se reunir para formar o cânon. Até porque o primeiro a querer formar um cânon foi Marcião. E Marcião era gnóstico, era um cristão gnóstico que fez um cânon à sua moda, a seu bel prazer, tirando, por exemplo, todas as cartas de Paulo. Né? Não reconhecia as cartas de Paulo. Então, você já começa a ver que havia uma força maligna para fazer com que a Bíblia não fosse preservada e se considerassem escritos que não eram escritos inspirados por Deus. Os pais da igreja se reuniram e, através também de critérios muitíssimo objetivos, acabaram formando, né, elegendo aqueles livros que eram livros inspirados por Deus. Então, o primeiro deles é a apostolicidade. O livro haveria de ser escrito por um apóstolo. Se não fosse escrito por um apóstolo ou supervisionado, avalizado por ele, esse escrito ele tinha que ser descartado. Esse é o primeiro critério, né? O segundo critério é receptividade, ou seja, esses livros eles deveriam ter sido recebidos como palavra de Deus pelos seus destinatários. Por exemplo, o livro de Coríntios, 1 Coríntios. Quando a igreja de Corinto recebeu a carta de Paulo, ela recebeu como inspirado, ela recebeu como a palavra de Deus. Então, se os seus destinatários a receberam como palavra de Deus, se a comunidade cristã naquela época reconhecia aquele livro como palavra de Deus, então nós também, obviamente, devemos reconhecer da mesma maneira. Segundo é a confiabilidade, ou seja, aqueles escritos, o conteúdo deveria ser fiel a todos os ensinamentos de Jesus Cristo, tudo que Jesus Cristo falou. Não poderia haver contradição doutrinária, não poderia haver confusão, ou então uma inovação teológica, né? Algo que Jesus jamais falou, ou que os apóstolos jamais ensinaram. Não, tinha que realmente estar em harmonia com os demais escritos das Escrituras Sagradas, não podia ter contradição. Por exemplo, o livro de Tiago foi um dos últimos a ser reconhecido no cânon. Por quê? Porque Tiago fala da necessidade das obras. E aí alguns desses pais da igreja diziam o seguinte, olha, Paulo fala que a fé é sem obras, a salvação é sem obras. E aí Tiago está dando uma ênfase nas obras, está havendo uma contradição. Mas na verdade não é uma contradição, é uma aparente contradição, porque Tiago em nenhum momento está dizendo
que a salvação é pelas obras. Não, ele está dizendo que aquele que tem fé, a evidência da fé são as obras. Ou seja, se você tem fé, você é uma pessoa que pratica boas obras. Ele não está dizendo que isso é uma condição para a salvação, então não há uma contradição. Olha o tamanho do zelo que os pais da igreja tiveram. Não queriam reconhecer o livro de Tiago. Mas depois de constatarem, de estudarem, se aprofundarem, chegaram à conclusão que realmente não há contradição, e não há mesmo. E aí o livro de Tiago foi aceito dentro do cânon do Novo Testamento. Nós temos também a publicidade, ou seja, os textos deveriam ser de conhecimento público, deveriam ser textos que na tradição da igreja, eles corriqueiramente, eles eram lidos dentro das igrejas. Não pode ser, pintou um livro novo aqui que apareceu, não. Eram livros já antigos, livros que já eram lidos na igreja há séculos. Então esse também foi um critério para estar no cânon. E a centralidade principal deles, que é o seguinte: todos os escritos têm que estar centrados em Jesus. Jesus tem que ser o tema principal do livro. Se o tema principal do livro não for Jesus ou a sua doutrina, esse livro não tinha utilidade nenhuma. Esse livro era um livro estéril. Esse livro não haveria de ser reconhecido. Então, todos os livros do Novo Testamento que nós temos hoje, no cânon do Novo Testamento, são livros que têm todos esses requisitos e que provam que são livros inspirados por Deus. É muito importante que você saiba disso, que esses livros não foram escolhidos de forma aleatória, não. Foram feitos de forma muito criteriosa e foi um processo que não levou 10 anos, não. Levou mais de 100 anos até se chegar a uma conclusão. Então você pode ter certeza que esses livros são livros escritos por Deus. Então, amados, com relação a essa parte do Novo Testamento, eu creio que eu já falei tudo o que precisava falar. Qualquer dúvida que você tiver, por favor, faça suas perguntas aí nos comentários. Eu vou ter o prazer enorme de responder cada uma delas. Espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.